Os imperadores de Roma. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar com a nossa série de vídeos falando sobre os imperadores romanos. Vamos falar agora do imperador romano, primeiro ao imperador Zoé. Aqui está um vídeo elaborado com alguns detalhes sobre os imperadores romanos, bizantinos, que governaram entre o início do século X e meados do XI, um período marcado por grandes conquistas militares, intrigas palacianas e o apogeu da dinastia macedônica, seguido por uma fase de instabilidade interna. Vamos para o vídeo. 141. Romano I Lecapeno, 920 a 944. Romano I era um almirante de origem humilde, que ascendeu ao poder como protetor do jovem Constantino VII Porfirogênito. Em 920, casou sua filha Helena com o imperador legítimo e assumiu a posição de co-imperador, tornando-se, na prática, governante de Bizâncio. Sua política foi pautada pela defesa militar e pelo fortalecimento do império. Conseguiu vitórias contra os árabes na Anatólia e promoveu tratados com a Bulgária. No âmbito interno, buscou limitar o poder dos grandes latifundiários, protegendo os camponeses, base do exército temático. Apesar de suas realizações, acabou deposto por seus próprios filhos em 944, que, por sua vez, logo foram afastados para restaurar a autoridade de Constantino VII. 142. Romano II, 959 a 963. Filho de Constantino VII e Helena Lecapeno, Romano II era jovem e carismático, mas inexperiente. Seu breve reinado foi marcado pelo florescimento cultural herdado de seu pai, e pelas vitórias militares conduzidas por seus generais. Em 960, enviou Nicéforo Focas para liderar a expedição contra Creta, que resultou na reconquista da ilha em 961, após quase um século, sob domínio árabe. Romano morreu inesperadamente em 963, com apenas 24 anos, em circunstâncias suspeitas, talvez envenenado por sua esposa, Teófano, que desempenharia papel decisivo na política imperial subsequente. 143. Nicéforo II Focas, 963 a 969. Um dos maiores generais bizantinos, Nicéforo II foi aclamado imperador após casar-se com a imperatriz Teófano, viúva de Romano II, tornando-se tutor dos jovens príncipes, Basílio II e Constantino VIII. Chamado de o Rei dos Romanos por sua habilidade militar, expandiu significativamente as fronteiras do império, reconquistou a Cilícia, Chipre e a Síria setentrional, além de conquistar Antioquia em 969. Promoveu reformas militares, reforçando os exércitos de elite e os temas fronteiriços. Contudo, seu governo austero e religioso o tornou impopular na corte. Em 969, foi assassinado em um complô palaciano liderado por sua esposa Teófano e por seu sobrinho, João Tizimicés. 144. João I Tizimicés, 969 a 976. General brilhante e carismático, João I consolidou o império após a morte de Nicéforo II. Para legitimar-se, afastou Teófano e governou como guardião de Basílio II e Constantino VIII. Continuou a política expansionista, derrotando os russos de Sviatoslav na Bulgária e assegurando a submissão do Principado de Kiev ao cristianismo bizantino. Também obteve vitórias expressivas contra árabes no Oriente, ampliando o prestígio militar do Império. João I faleceu em 976, em circunstâncias misteriosas, deixando o trono aos legítimos herdeiros macedônicos. 145. Basílio II, 976 a 1025. Conhecido como o Bulgaróctono, matador de búlgaros, Basílio II é considerado um dos maiores imperadores bizantinos. Enfrentou inicialmente a oposição de nobres poderosos, como os Focas e os escleros, mas consolidou seu poder absoluto. Empreendeu campanhas prolongadas contra o Império Búlgaro, culminando na vitória decisiva de 1014, quando capturou milhares de soldados inimigos, e os cegou, deixando um a cada sem com um olho para guiar os outros, um ato que levou Czar Samuel à morte por choque.
Além da submissão da Bulgária, Basílio fortaleceu a administração, aumentou o controle imperial sobre as terras e ampliou as fronteiras até a Geórgia, a Armênia e o sul da Itália. Seu reinado representou o auge do poder bizantino medieval. 146. Constantino VIII, 1025 a 1028. Irmão mais novo de Basílio II, Constantino VIII viveu grande parte de sua vida afastado do governo, apenas como co-imperador honorário. Quando assumiu sozinho o trono, já idoso, revelou-se um governante ineficaz, mais interessado em prazeres pessoais do que em administração. Seu curto reinado foi marcado pela negligência e pela falta de habilidade política. Sem herdeiros masculinos, deixou como sucessora sua filha Zoé, encerrando o domínio direto da dinastia macedônica. 147. Romano III Argiro, 1028 a 1034. Escolhido por Constantino VIII como esposo de Zoé, Romano III era um aristocrata culto e piedoso. Buscou restaurar o esplendor de Basílio II, mas suas campanhas militares foram um fracasso, como a derrota frente aos árabes em Alepo. Em Constantinopla, promoveu construções e doações à igreja, tentando imitar Justiniano I. Seu casamento com Zoé, porém, foi conturbado, marcado por desprezo e infidelidades. Em 1034, Romano morreu em circunstâncias suspeitas, possivelmente envenenado por ordem da própria Zoé, que logo se casaria novamente. 148. Miguel IV, o Paflagone, 1034 a 1041. Amante de Zoé antes da morte de Romano III, Miguel IV tornou-se imperador ao casar-se com ela. Apesar de origem humilde, revelou-se capaz como governante, especialmente nas finanças e no campo militar, apoiado por seu irmão, o influente João, o orfanotrófio. Miguel IV obteve vitórias importantes, como a reconquista da Sicília em parte e a derrota dos sérvios, reforçando a autoridade bizantina nos Balcãs. Contudo, sofria de epilepsia e sua saúde se deteriorou rapidamente. Retirou-se para um mosteiro e morreu em 1041. 149. Miguel V Calafates, 1041 a 1042. Sobrinho e sucessor de Miguel IV, Miguel V recebeu o apelido Calafates. O Calafate, devido à origem humilde de seu pai, um trabalhador de estaleiro, ambicioso, tentou governar de forma independente e acabou entrando em choque com Zoé, sua tia e patrona. Em 1042, exilou-a em um mosteiro, o que gerou uma revolta popular em Constantinopla. O povo e o Senado restauraram Zoé ao trono, e Miguel V foi deposto, cegado e enviado a um mosteiro. Seu reinado efêmero durou apenas 4 meses. 150. Zoé, 1028 a 1050, reinados intercalados. Zoé Porfirogênita, filha de Constantino VIII, teve papel central na política bizantina do século XI. Imperatriz por direito, casou-se sucessivamente com Romano III, Miguel IV e Constantino IX, exercendo enorme influência. Teve 3 reinados distintos, como co-imperatriz com Romano III, como soberana ao lado de Miguel IV e Miguel V, e finalmente em 1042, quando governou brevemente sozinha antes de se casar novamente. Zoé era uma figura carismática, mas também envolvida em intrigas e conspirações palacianas. Sua longa presença na corte simbolizou a continuidade da dinastia macedônica até sua morte em 1050. Esse período, do governo de Romano I até Zoé, abrangeu tanto o apogeu bizantino, sob Basílio II, quanto a decadência subsequente, marcada por intrigas, casamentos dinásticos e a crescente influência da aristocracia sobre o poder imperial. Foi uma era de conquistas militares brilhantes, mas também de golpes palacianos e sucessões instáveis, mostrando como a força e a fragilidade coexistiam no coração de Constantinopla. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.